relativo ao aspecto da vida associativa. Porque como profissionais, nós teremos uma convivência, e essa convivência que se expande dentro das relações pessoais e das relações profissionais. Do ponto de vista, quando pensamos em aspectos associativos, isso possivelmente é uma das atividades mais antigas do ser humano. Se a gente remonta lá à pré-história, encontraremos, quer dizer, a partir das tribos, segundo os antropólogos, começou a vida associativa. Mas para momentos mais recentes, quando chegamos na Idade Média, verificamos que existe um fator de organização que era foram chamadas de corporações. Mais adiante, essas corporações, que já no século XIX, se integraram como associações profissionais. Essas associações profissionais, elas tinham os representantes do lado patronal, do lado obreiro, dos operários, dos trabalhadores, e tinha também os profissionais, que não incluía naturalmente médicos, outras atividades profissionais. Nós estamos isso falando no século XIX. Só mais recentemente é que instituiu-se, então, que apareceram por essa grande, uma verdadeira fragmentação, né, das várias áreas de trabalho, e então surgiu a associação de classe. Aí nós chegamos finalmente aos dias de hoje, né, as associações de classe. O conceito de associação de classe, eu vou aqui traduzir, os pontos mais importantes dele, que diz o seguinte: é uma sociedade de natureza civil, sem fins lucrativos e constituído para prestar serviços aos associados. Então, estou falando agora da nossa associação de classe, Sociedade Brasileira de Anestesiologia e SADIF, que é essa que o recebe. Então, para representar essas associações de classe, vamos então ver o que representa isso. Sociedade Brasileira de Anestesiologia, AMAD, fundada em 1948, na época, chamava-se, cada instituição que se criava-se um brasão. Isso fazia parte da época. Vocês verificaram nos anos 30, 40, as representações diplomáticas e outras coisas importantes, até as pessoas de maior poder aquisitivo dentro da sociedade da época tinham o seu brasão. E vinha de tempos mais antigos. E o brasão tinha alguma coisa que representar. Então, os que fundaram a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, inspirado com os elementos que tinham na época, aqui está. Então, esse é o brasão, esse formato se usava muito na época. Colocou-se, então, o símbolo da medicina, né, que vem e a serpente com o bastão, inspirado, né, nos gregos Esculápio, e naturalmente algumas estrelas vinham, acredito, inspirados nas estrelas da bandeira nacional, uma frase em latim que naquela época não podia faltar em um brasão, e ali, ausência omnes dolens, ausência de dom. Nos anos 80, no fim dos anos 70, então se resolveu modernizar, porque nessa época ninguém falava em logomarca, visual, referência visual, etc, etc, era o brasão. Então, nessa época, final de 70, resolveu-se fazer alguma coisa mais moderna, e então colocou-se aí no laringoscópio estilizado, sociedade, e o nosso símbolo da medicina, aí a cobra e o bastão, o esculápio, o ascleto como inteiro. De qualquer forma, foi mantida essa expressão. No ano de 1962,
agora vamos para a nossa tribo, e fundou-se a Sociedade de Anestesia do Distrito Federal, e também criou-se, na época, acredito, porque não tem nada escrito nesse sentido, acredito que se pensava ainda em brasão, um pouco em brasão, e considerando 1972, toda a inspiração era voltada para Brasília. Então nós estamos diante dos nossos símbolos visuais, a nossa sociedade, o brasão, a nossa logomarca, para atualizar o nome, e da Sociedade de Anestesiologia com suas características. Eu vou fazer uma apresentação do que é a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, essa que nos acolhe, e que centraliza todas essas ações no Brasil inteiro, coordenando essa atividade associativa. Aqui é apenas uma visão geral do que é aqui o prédio da sociedade, fica no Rio de Janeiro, Botafogo, aqui é o endereço, e várias fotos relativas a que é um pequeno museu, salas de reunião, etc. Não é grande o prédio, mas aí é a Sociedade Brasileira de Anestesia. Aí, 68 anos, e essa sociedade, uma das características dela é que desde sempre se procurou buscar o lado da organização, o lado da gestão, que na época não existia, pelo menos em termos de aplicação, como gestão. E particularmente na década, a partir do ano 2000, onde a parte de gestão entrou em toda a atividade humana, tudo que queria se desenvolver estava relacionado à gestão, e a sociedade que empiricamente já vinha utilizando essas técnicas, em 2009 ela recebeu então o certificado ISO. Isso mostra, né, que essa sociedade, a seriedade com que ela enfrenta a parte de gerir todo esse mundo que é a formação do profissional anestesista para dentro do padrão de exigência internacional. Então nós temos esse isso. Bom, aqui são alguns trechos relativos à própria publicação da Sociedade Brasileira de Anestesiologia no que diz respeito à sua missão. Aí está, no que importa aqui mais, é desenvolver o bem-estar, etc. O ponto importante para o que nós estamos aqui agora é o aprimoramento científico dos médicos anestesiologistas. Esse aprimoramento científico começa a partir desse instante com vocês nos centros de ensino e treinamento. A etapa seguinte, ele sempre voltado para a política de qualidade, ele tem esse comprometimento da prática de gestão. Nós e a sociedade, todos que estão dentro da administração da sociedade, estão sempre atentos para manter a qualidade do trabalho e a qualidade do serviço. Alguns pontos que a sociedade considera de importante é a sua forma, a sua organização de estrutura e de cargos, que vocês já viram, já sentiram, já perceberam essa importância. E outro ponto que é forte é a ausência de profissionais não médicos exercendo a anestesiologia. O que é que significa isso? Naquela época, quando a sociedade foi fundada, existia não só no Brasil, como no mundo, a atividade de anestesista não tinha poucos reais profissionais anestesistas, dentro do conceito que nós temos hoje. Nós estamos falando de 1948. E a anestesia era muitas vezes exercida aqui no Brasil, como em muitos países na Europa, ou por pessoas. Em casas de misericórdia, eram as irmãs que seguravam máscara, faziam lá as atividades que seria com cloroformo, o éter, muito utilizado, eram irmãs de caridade. E na Europa, e ainda também nos Estados Unidos, as enfermeiras anestesistas, quer dizer, se treinavam profissionais para que exercessem a anestesia, executassem
a atividade da anestesia física. E aqui, desde o início, esse grupo resolveu, então, tomou como meta buscar somente o exercício profissional por médicos. Embora, é verdade que a lei, na época, apesar de não ser muito definida com relação à atividade profissional, mas implicitamente somente médico poderia exercer essa atividade. Mas temos que pensar que não existia ninguém, entre os próprios médicos, os cirurgiões, muitas vezes, que realizavam anestesia. Esse era o mundo em que se vivia no momento. Então, todo o trabalho da sociedade foi esse, e aí até hoje chegou aos dias de hoje, não vai mais mudar. Outro ponto, né, esses 3 pontos se associam em 3 elementos: a qualidade da publicação, a qualidade dos eventos científicos e a excelência do ensino. Como você vê, todos esses se implicam de maneira que a permitir uma formação profissional sólida. Vocês estão sempre em contato com boas publicações. A nossa revista é uma revista considerada como, classificada como no conceito internacional como de boa qualidade. Os eventos científicos são todos voltados para a formação profissional. O ensino é esse. Vocês é que vão agora, daqui a 3 anos, verificar quanto à excelência do ensino, e a defesa profissional, o doutor Arthur vai falar alguma coisa. Mas temos alguns pontos considerados fracos. Um é a comunicação nossa com as partes interessadas de marketing. O termo marketing, que é o que a sociedade de anestesia usa, mas num termo mais amplo. Na realidade é o seguinte: a nossa comunicação, nós médicos, anestesistas particularmente, é muito ruim, porque nós vivemos dentro de um centro cirúrgico, entre 4 paredes, e nos comunicamos mal com o exterior. Isso nos coloca em posição de desvantagem com outras especialidades. E daí, então, proposta fundamental com uma cor um pouco menos nítida do que as outras. Outro ponto fraco é a imagem do profissional. Essa imagem que se criou, não sei nem se intencional ou não, mas quando no público leigo, quando se fala de anestesista, sempre se tem uma má impressão primeiro que não tem número suficiente. Todo jornal, toda informação que sai pela TV é que não foi realizada tal cirurgia porque faltou anestesista. Faltou anestesista. Parece que falta de mais anestesista. Então, não é intencional, mas essa má ideia do anestesista, essa de imagem profissional. E o outro lado é que nós mesmos não vamos a público tentar justificar ou explicar isso. Então, tudo isso é junto. Isso parece não ter maior importância, mas tem um lado subliminar dessa situação. Basta conversar com o leigo. O que é que você mais teme numa cirurgia? A anestesia. Um dos motivos desse, toda publicação, da grande imprensa que sai, todo acidente foi anestesia. E nós não vamos a campo tentar explicar isso. Talvez fosse até pior se fosse tentar explicar, mas estou apenas mostrando como, não intencionalmente, nós temos essa imagem, não de maus profissionais, mas tudo de ruim que acontece é o anestesista. Né? Não houve a cirurgia porque foi anestesista. E quando vai fazer anestesia, acontece um acidente, foi anestesia. Então, isso não tem saída, não sei como vai. Então, mas estejam preparados para isso, não se desestimule. E o outro ponto fraco é isso, é a formação de especialistas. Muitos especialistas utilizam, muitos profissionais, utilizam todo o sistema de formação que está à disposição pela sociedade e não fazem parte da sociedade. Muitos ficam fora dos quadros. É um grande trabalho nosso. E
Outro desses pontos fracos, um ponto importante é esse aqui, não credenciado pelos órgãos governamentais da atividade formadora. Isso é uma reclamação muito grande nossa. Entretanto, como eu disse aqui no início, na abertura, a Sociedade de Anestesia não é um órgão de atividade científica, não é um órgão formador, né, no ponto de vista acadêmico, não é de atividade de ensino e pesquisa, faz ensino, mas não faz atividade. A sociedade, os centros de ensino e treinamento podem fazer. Então, essa atividade nossa não é reconhecida assim, em termos oficiais, mas eu vejo a minha maneira também, não pode ser muito diferente, porque para isso vem um outro órgão que é o Ministério da Educação, então já exige atividade acadêmica. Então, mesmo não sendo credenciado por órgãos governamentais, nós estamos sempre ao lado dos órgãos governamentais, sempre procurando trabalhar em conjunto, como vocês verão, como a doutora Kátia já falou, existe Centro de Ensino SBA e Centro de Ensino Comissão Nacional de Residência Médica. Então, isso há uma tentativa de se buscar, né, um melhor equilíbrio nessa relação. Mas não penso nunca que os órgãos governamentais vão nos intitular de professores de anestesia. Não está. Aqui a doutora Kátia já apresentou a situação atual, que está atualizada, do ano passado para cá, 1.000 e tantos anestesistas, né, foram acrescentados, são os membros da SBA, vocês, a doutora Kátia já falou, vocês são aspirantes. Aqui, fiquem calmos, não vou dar desordem no programa. Aqui apenas para deixar uma ideia, toda a estrutura organizacional da Sociedade de Anestesia. E dentro de toda a sua estrutura, da sua formação, tentando atingir todos os âmbitos possíveis dentro da formação, como se expandir fora da própria atividade anestésica, nós temos dentro da associação esse núcleo Vida, que oferece vários cursos, vocês verão na atividade de vocês, de suporte avançado da vida, controle de via aérea, etc. E um desses, que é o Salvam a Vida, é dirigido para o público leigo, onde a sociedade, né, procura se expor mais, se apresentar mais numa atividade que é uma atividade assim mais, digamos, social. E aqui, inclusive, a nossa Sociedade de Anestesia atual já fez algumas atividades nesse sentido, e nós estamos tentando retomar essa atividade junto a escolas, coisas leigos, e espero que contar com vocês nessa atividade, porque terão que nos auxiliar junto lá nas escolas. Bom, aqui é o artigo 1º da sociedade, só para dizer que ela é uma civil, né? Foi fundada em 48, fevereiro de 48, como vocês já viram ali no brasão. A sede fora no Rio de Janeiro, viram a fotografia. E, importante, isso faz parte do conceito da filosofia de todas as associações, médicas ou não. É o conceito filosófico das associações. Não remunera por qualquer forma os cargos de sua diretoria, conselho fiscal, deliberativo, consultivo, que não distribui lucro, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto. E todos nós que temos participação associativa é pelo amor febril e assim vamos. Aqui já foi falado, na parte de ensino, ela que investe muito, os centros de ensino e treinamento, e os que nós falamos de ensino e treinamento credenciados pela SBA e MEC. Aqui também a doutora Kátia já apresentou, esses centros são distribuídos, né, em todo o Brasil, não importa onde nós estamos, o que importa nessa região centro-oeste,
nós temos 12 centros de ensino. E a atividade de ensino, a atividade de participação e de aprendizado, ele se estende, inclusive, nas jornadas, que são jornadas, tem jornada do Brasil Central, Norte, Nordeste, Sudeste, etc., durante o ano, o Congresso Brasileiro de Anestesia, que será esse ano em Brasília, tem esse núcleo SBA Vida que eu acabei de mostrar, e busca sempre, investe na capacitação de instrutores nos centros de ensino. E tem à disposição de vocês a parte de informática da SBA, onde tem várias ferramentas. Essa é a ferramenta do residente, que vai utilizar muito, onde ele se inscreve, é o seu lugarzinho. E para a parte de aprendizado, de atualização, ela oferece, aqui é comunicação, né? O site da SBA, e aqui é uma das grandes pontos altamente positivos da nossa sociedade. Ela coloca à disposição tudo isso, acessando o espaço conhecimento, desde a sua revista, biblioteca virtual, etc, etc, etc. Inclusive tem a plataforma Moodle, né, para muitos cursos e muitas atualizações via... não é o YouTube, é via vídeo. Obrigado. Aqui está à disposição também de vocês, toda a biblioteca. Estou mostrando isso apenas para que vocês sintam que tem aonde ir para buscar informação. Publicações, inclusive o PubMed. E tem a fanpage, que isso aí é mais... fanpage, né, é a página da realidade, é da sociedade, ela tem fãs, o fanpage, né, ela não tem seguidores, não é fazer amigos, mas de qualquer forma é interessante ver, para ver como está caminhando esse lado de relacionamento.